Olá, sétimo ano, voltamos, né, com a segunda aula. Então, nessa segunda aula, nós vamos estudar sobre imaginar e conhecer, página 18, tá certo? Então, vamos fechar aqui sobre as reflexões sobre a imaginação, né, neste dia, tá certo? Para que a gente adiante nesse conteúdo. Então, a imaginação ela não tem limites para criar seres e situações, né? Isso principalmente quando nós estamos falando sobre a imaginação inovadora, a imaginação que cria, que inova. Mas será que ela ajuda a formar um conhecimento seguro da realidade? A partir da nossa imaginação, daquilo que criamos, nós conseguimos dessa forma formular um conhecimento verdadeiro da realidade, um conhecimento legítimo, seguro da realidade. O Aristóteles, que foi um filósofo grego lá da antiguidade, se preocupou com essa questão, né, e investigou qual a contribuição da imaginação para o conhecimento. Ou seja, como nós utilizamos a imaginação para produzir conhecimento, para formar conhecimento da realidade. Então, ele foi em busca de chegar aí uma conclusão a respeito de como nós fazemos isso. Como a imaginação ela pode nos ajudar a formar um conhecimento sobre a realidade. Então, segundo ele, a imaginação é a capacidade, essa é uma definição do filósofo Aristóteles, tá certo? Então, ela é a capacidade que temos de formar imagens ou representações de algo, de acordo com a memória, o desejo, a motivação, a linguagem e o pensamento de cada um. Ou seja, a nossa capacidade de formar imagens ou representações de algo de acordo com um desses elementos aí, a memória, o desejo, a motivação, a linguagem, o pensamento e o pensamento de cada um. Então, a partir desses elementos, nós vamos formular imagens, criar imagens ou representações de algo. Então, o Aristóteles definiu a imaginação dessa forma, tá certo? Então, por isso, o Aristóteles considerava que a imaginação ela é fruto do que percebemos na realidade e também da nossa capacidade intelectiva de criar imagens conforme nossa vontade. Então, quando nós formamos imagens de algo, né? Para o Aristóteles, nós fazemos isso sempre de acordo com a realidade, sempre correspondendo à realidade. Ou seja, tudo aquilo que nós criamos, imaginamos, vai ter ali alguma influência da realidade. Então, deixa eu passar aqui o slide para vocês. E na página 18, né, também vai ter aí um exemplo de como, para que a gente entenda melhor sobre isso. Deixa eu só passar aqui o slide, que não está passando. Mas observem aí na página 18. Vai ter aí duas fotos, né, duas imagens de um cavalo, tá certo? Uma é um cavalo real, uma imagem real, e a outra é uma obra de arte. Então, vocês, assim como vocês estão vendo aí essas imagens dos gatinhos. Então, por exemplo, para o Aristóteles, quando nós vimos, né, observamos essa imagem aqui, esses gatinhos, como se fosse uma espécie de desenho, né, criados aí a partir da imaginação de alguém, quando nós observamos esse gatinho, nós automaticamente identificamos que eles são gatos. Né? São imagens que estão representando um gato. Então, nós conseguimos fazer isso porque nós antes já vimos aqui, ó, uma imagem de um gato, ou melhor, nós já vimos alguns gatos, nós já conhecemos
os gatos. Sabemos, né, qual é esse tipo de animal. Então, por isso que nós, quando vemos essas imagens aqui, desses gatinhos, automaticamente nós identificamos que são aí felinos, que são alguns gatinhos. Então, essa imaginação, essa criação aqui, que a pessoa utilizou para fazer essa imagem, ela só conseguiu fazer porque antes ela já sabia o que era aí os gatos, tá certo? O que significava os gatos. Então, por isso que ela conseguiu formular aí essas imagens a respeito desses gatinhos, tá certo? A mesma coisa aí o exemplo do cavalo para vocês. Nessa primeira foto, vocês estão vendo aí uma foto real, né? Uma foto de um cavalo real, e do lado essa obra de arte do Romero Brito, que é um desenho que trouxe aí vários elementos para a obra de arte, várias cores, o formato do cavalo. Então, quando nós vimos aqui essa representação, que seria a obra de arte do Romero Brito, nós identificamos que é um cavalo, porque nós já conhecemos um cavalo real, né, que está presente na nossa realidade. Então, por isso que nós identificamos. Então, o Aristóteles vai dizer que isso ocorre porque nós conhecemos o cavalo, nós comparamos aí essa obra de arte ao cavalo real, tá certo? Então, a fotografia, ela traz uma representação bastante próxima de um cavalo real, mas a pintura, o artista, ele utilizou dessa imaginação, né, para acrescentar aí novos elementos à figura do animal. Ainda que essa representação ela seja bem diferente de uma imagem de um animal real, né, até porque a gente nunca viu um cavalo colorido dessa forma, com esses elementos, né, que a gente está vendo aqui na obra de arte. Então, mesmo sendo bem diferente da realidade, a gente conhece porque o artista ele quis representar um cavalo, ou seja, porque conhecemos cavalos reais. Então, automaticamente, a nossa cabeça, a nossa mente faz essa comparação, resgata essa nossa memória de um cavalo real e automaticamente nós identificamos. Se nós nunca tivéssemos visto um gato ou um cavalo, nós, ao ver essas representações, ou seja, essa imagem aqui dos gatinhos do lado direito e do cavalo também do lado direito, nós não saberíamos o que significava isso aqui, tá certo? Então, pensando nisso, pensando nessas questões, o Aristóteles, ele concluiu que a imaginação não tem o compromisso de representar corretamente a realidade. Ou seja, essas obras de arte que nós utilizamos a imaginação, qualquer coisa que nós utilizamos a nossa imaginação, ela não tem compromisso de representar igual está ali na realidade. Ela não tem esse compromisso. Porque o ser humano, ele possui vontades, ele possui desejos, e a imaginação, ela torna-se um ingrediente importante para orientar as nossas ações no mundo. E, além disso, um mundo sem imaginação não teria a mesma graça. A mitologia, por exemplo, a literatura, a poesia, o cinema, o teatro e outras formas de arte são exemplos de conhecimentos que se constrói com base na capacidade imaginativa do ser humano. Então, se nós formos pensar por esse lado aqui, a imaginação, ela nos ajuda sim a produzir conhecimento da realidade, não é isso? A partir de inspirações, nós produzimos obras de arte, nós produzimos filmes, peças, nós produzimos literatura. Então, tudo isso são exemplos aí que nós utilizamos como fruto a imaginação. E a partir dessa imaginação, nós produzimos conhecimento a respeito, tá certo? Então, essa foi
aí uma visão, né, um pensamento do filósofo Aristóteles sobre o que ele julga ser a imaginação. Mas eu quero que vocês façam aqui as atividades da página 17, tá certo? E também da página 19, para vocês exercitarem aí as suas reflexões a respeito da imaginação, tá certo? Deixa eu só passar aqui o slide. Pronto. Sim, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês sobre a imaginação, né? Vocês estudaram sobre, deixa eu ver qual foi a página aqui, sobre a quimera. Vocês, foi na página 17, isso, uma quimera. Aqui na atividade da número 1, está pedindo para vocês reproduzirem aí uma quimera, não é isso? Uma quimera de um cavalo. Então, eu trouxe para vocês entenderem melhor sobre isso, né? Sobre a quimera, essas imagens aqui. Eu acredito que vocês já tenham visto falar sobre, aliás, já tenham visto, né? O filme do Shrek. Eu acho que acho não, é um ogro, né? Representa aí um ogro, uma figura fictícia. E lá em um daqueles filmes do Shrek, aparece aqui esses filhotes que são filhotes do dragão e do burro. O burro, ele se apaixona lá pelo dragão e eles têm esses filhotezinhos que são uma mistura de duas figuras. Então, a quimera, ela vai ser aí uma figura mitológica caracterizada por uma aparência híbrida de dois animais. Então, como a gente pode entender melhor, né, sobre a quimera a partir aqui desse desenho do Shrek, ou seja, uma mistura de dois animais que forma aí um ser híbrido, né? Ou seja, uma quimera, tá certo? Então, eu coloquei para vocês aí, para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre esse termo. E eu já ia esquecendo de falar para vocês. Então, gente, a gente termina aqui a nossa segunda aula, tá certo? Eu sei que vai ficar um pouquinho puxado para vocês, mas é preciso para que a gente adiante esse conteúdo, porque a gente já deveria ter iniciado aí a nossa segunda unidade, tá certo? Qualquer dúvida, vocês sabem, estou à disposição para responder. Façam as atividades, tá certo? Não precisa me enviar agora, eu vou marcar um dia para vocês enviarem as atividades de vocês, todas, tá certo? Então, tenham todos uma ótima tarde, né? E até a próxima aula, semana que vem. Tchau, até mais.